É isso aí, estamos no nosso Tribal Generation TV hoje, mostrando para você um pouco daquilo que Deus tem feito por muitas partes do mundo. E hoje nós vamos bater um papo, né? Falar aqui com um pastor que acabou de chegar da Inglaterra, ele e a sua esposa Poliana, Tunico, vão estar contando para a gente as experiências, aquilo que eles viveram, experimentaram nas terras da rainha, onde tudo acontece, e a Inglaterra, que é aquele país, né? Ali o Reino Unido, né? Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, aqueles países que no passado agora, recente, né, 100 anos atrás, evangelizaram, enviaram missionários para o mundo inteiro e abençoou tanto a nossa nação, com tantos missionários que chegaram ao Brasil. E eu quero falar sobre isso e lembrando de que nós devemos estar sempre orando pelos nossos irmãos ali naquele país, de que o grande desafio nos dias de hoje, aquilo que é agora chamado Europa, né, como um continente pós-cristão, ou seja, o cristianismo já passou. Depois nós vamos contar um pouco das histórias ali do Reino Unido. E eu quero agora conversar com o Tunico e Poliana. Tudo bem, Tunico? Tudo bem, Poliana? Tudo jóia. Pois é, hoje, apesar que o programa não vai pro ar hoje, na nossa gravação, fazendo aniversário de casamento. 4 anos. Meus parabéns. Obrigada. Os dois deles passaram fora, na Inglaterra. Inglaterra. Bom, vamos primeiro às apresentações. Já falei que vocês são casados e que vocês têm 4 anos de casado. Nesses 2 anos na Inglaterra, Tunico, alguma coisa que define bem esse tempo? Intimidade, não só com Deus, mas com a minha esposa. Foi bom para casa, Isso, né? foi excelente. Até porque no começo o inglês era pouquinho, né, Poliana? A gente dependia muito um do outro, depende muito um do outro, né? Lá e aprendeu muita coisa. Aprendemos juntos. Resumindo esse tempo. Ele roubou minha palavra, mas outra palavra bem que tá tão íntimo vocês dois que até a palavra foi a mesma. É assim, a dependência de Deus mesmo, estar na mão dele, todo o tempo. Bom, falando um pouquinho da vida de cada um, Tunico, Antônio Carlos, né? Não é Tonico, como muitas vezes as pessoas chamam, é Tunico mesmo. É Tunico com o T-U, isso, é ruim Pensando mesmo. sobre o seu ministério, a área de trabalho, você está envolvido na área de música, do louvor, isso. Coordenando aí, cuidando da área de música aqui na igreja, e através das sonhos e visões que tem composto, que tem tudo, e tantas coisas que envolvem. Vamos falar um pouquinho sobre a música? Isso. Como é que a música entra na sua vida, né? Eu cresci num lar cristão, né? Minha mãe foi separada do meu pai, né? E minha mãe criou a gente dentro da igreja. E com isso, meu pai tinha aptidão de ser músico, ele era músico, tocava violão e tudo, cantava. Então acho que tem um pouquinho no sangue também. E quando a gente ia para a igreja, minha mãe ensinava a gente toda vez, né? Domingo era o dia de ir para a igreja, às vezes a gente não queria, né? Mas ela entendia que a gente precisava estar ali, né? Então, e eu já tocava aos 11, 12 anos, eu já tocava, já fazia aula e comecei a tocar na igreja presbiteriana, né? A gente também veio da igreja presbiteriana e comecei a tocar, né? A gente não morava em Uberlândia, morava em outra cidade, né? E eu tocava no louvor, era só eu, só voz e violão. E fui crescendo, né? Fui crescendo, gosto muito de música, a música faz parte da minha vida, né? Tudo que eu tento expressar, eu quero expressar isso através do louvor, né? Porque o louvor não é só música, mas através da música, né? Através de letras, então é isso, né? É minha vida. Bom, pensando na Poliana, apesar de música, está envolvida aí no seu ministério também, mas está mais para a questão da dança, né? A dança de rua. Como é que entra, né, a dança no seu trabalho, no seu ministério? É maravilhoso, né? Desde quando eu era pequena, eu lembro que eu queria dançar e eu me converti porque eu vim aqui na igreja e eu falei, nossa, tem um grupo aqui. Então começou todo esse processo e eu amo dançar. E é maravilhoso. Lá na Inglaterra a gente também começou o grupo lá e a dança ela faz parte da minha vida. Então é uma outra maneira que eu posso estar adorando a Deus. O seu testemunho de conversão até foi vindo através da dança de rua. Eu queria muito dançar, mas meu pai, não, dança de rua, porque eu não gostava muito do balé, não achava muito a minha cara. E quando eu vim aqui e vi o grupo, eu falei, nossa, é minha oportunidade. E na verdade eu comecei a vir na igreja, a minha desculpa era pela dança, mas a verdade de vir na igreja era por causa da dança. E aí agora, lá na Inglaterra foi um tempo de usar esse como instrumento, né? Como é que o pessoal recebeu? Não, foi maravilhoso a maneira como eles receberam isso, porque o Israel, que é o outro missionário que estava lá, ele começou o processo e depois
ele voltou e eu continuei todo o processo e a gente começou a trabalhar com crianças, começou a entrar em algumas escolas que eles que não falam, porque na Inglaterra a gente não pode falar nada de Jesus e a gente trazia essas crianças para dentro da igreja, fazia, às vezes nem era dentro da igreja, às vezes até um local na escola. E a gente teve aula de adultos até o Tunico começou. Eu comecei a fazer dança. Eu fico imaginando milagre. que foi filmado, registrado. Foi filmado. Eu mesmo me filmei, porque eu mesmo não acreditava em mim. Mas isso foi bom eu ter começado também, porque a gente ela começou a aula de adultos, então os adultos começaram a vir. Então eu precisava estar lá para ser até um ânimo para eles e né, o esposo da Poliana e tudo. Bom, pensando aí, esse tempo de conversão, as artes sempre envolvidas na casa de vocês, Inglaterra, chega como missionários. Qual a cidade que vocês estavam lá na Inglaterra e como é que foi esse tempo lá, Tunico? Temos nesse primeiro bloco, vamos tentar dar uma dica. A cidade se chama Yeovil, fica em Somerset, que é um county, lá como um estado aqui para nós, fica no sul da Inglaterra e foi assim... É uma cidade pequena. É uma cidade pequena, entre 40 e 45 mil habitantes. É quase uma vila, né? Não é tão grande assim. É o tamanho de um bairro numa cidade grande. É o tamanho de um bairro. Então, e surgiu a oportunidade da gente ir para lá, né? Eu tinha esse chamado, posso falar rapidinho, esse chamado de missionário, mas eu não sabia onde, nem quando, mas eu tinha isso. Até é interessante, quando a gente começou a namorar, eu falava com a Poliana, eu falava, ó, eu tenho um chamado pessoal, né? E se a gente for estar junto mesmo, isso vai se estender para você também, né? Porque a gente entende que nós somos um. E foi, né? Aí recebemos o convite, né? Numa reunião do conselho, surgiu, né? Não uma oportunidade, mas essa abertura, né? Da igreja lá receber a gente e tudo, né? A gente recebeu. Aí depois dessa nossa reunião aqui do conselho da Sal da Terra, a gente foi para casa e aí eu cheguei lá, a Poliana estava lá esperando. Aí eu cheguei e falei, meu bem, eu tenho uma coisa para te contar, né? Aí ela já sentou e já esperou. Aí eu falei, você lembra quando eu falava que eu tinha um chamado missionário, né? E se você estivesse junto, a gente ia poder fazer isso junto e tal? Ela, lembra demais, lembro. Eu falei, pois é, então acho que já está chegando a hora da gente fazer isso, né? Disso acontecer, de se realizar. Aí ela... Todo um processo. E como é que foi na sua vida você receber isso? Porque quando o Tunico falou comigo, quando a gente namorava... Porque a gente fala assim, quer missões, às vezes fica longe, de repente, ó, chegou o momento, é a oportunidade. Na verdade, quando o Tunico falava isso pra mim, isso não me afetava na época. Então, tudo bem, isso aí... Ou seja, isso tá algum dia. Isso algum dia, mas quando ele falou comigo, a gente estava com 1 ano e 2 meses de casado. Então, eu assustei muito, e a primeira pergunta que eu fiz pro Tunico foi até engraçado. Eu falei, mas minha mesa, né? Eu falei, minha mesa? Como assim? Minha mesa nova, tinha acabado de ganhar. Minha mesa nova. Eu falei, aí ele não entendeu. Mas foi muito engraçado, porque eu falei, não, se Deus falou com você, eu vou orar. Porque Deus ele vai falar comigo também. E foi muito engraçado que depois passou uma semana, Deus sim, testificou isso no meu coração. E eu virei para ele e falei assim, e aí, que dia? Que dia que nós vamos? E ele, não sei. Eu falei, mas agora você falou, agora a gente já tem que ir. Que dia, onde, quanto, como... Que cor que é o avião que nós vamos? É a coisa bem de mulher. Onde a gente vai morar e a gente não sabia de nada, mas... Bom, nós vamos fazer um intervalo e só deixar o e-mail do Tunico para que o pessoal quiser fazer contato, a gente vai colocar aí na tela, Tunico, saldaterra.org.br. Tem o site da Sonhos Visões também que o pessoal pode visitar, tá lá funcionando? www.sonhosvisões.com.br. Bom, nós vamos passar para o primeiro bloco, lembrando que isso tudo que falou, que lá na Inglaterra, na escola, quando a Poliana estava citando, ela estava falando sobre fazer uma evangelização nas escolas de segundo, de primeiro grau lá na Inglaterra. É proibido, num país onde 75% da população se diz cristã, mas que um índice baixíssimo dela, né, cerca de 6%, frequentam ou fazem parte de alguma igreja. Ou seja, é um momento crítico na vida da igreja na Inglaterra, mas que Deus tem feito grandes coisas. Vamos fazer um intervalo e a gente volta com um bate-papo falando sobre missões, Inglaterra, Reino Unido, daqui a pouquinho, no nosso Tribal Generation TV.